Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Perguntas 525 a 535b. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselho. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim. A razão, porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso. Inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Já que os espíritos têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? É bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza e não para derrogá-las, fazendo surgir, no momento certo, um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que citaste, a escada se quebrou porque estava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um efeito natural, sem necessidade de um milagre para isso. Tomemos outro exemplo em que o estado natural da matéria não entre em questão. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, o raio estoura e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi dirigido à árvore porque o homem se achasse debaixo dela. O homem é que foi inspirado para se refugiar debaixo de uma árvore sobre a qual deveria cair o raio. A árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode tê-lo desviado? Se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito benfazejo lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar seu inimigo, de maneira a fazê-lo errar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que tem de percorrer. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outros espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer tem de acontecer. Se houver demora ou impedimento, é por sua vontade. Os espíritos levianos ou zombeteiros não podem criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que são provas para vós, a fim de exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado
responsabilizá-los por todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Convence-te, pois, de que se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de animosidade pessoal ou atacam o primeiro que aparece sem motivo determinado, unicamente por malícia? Ambas as coisas. Às vezes são inimigos que fizestes nesta vida ou em outra existência e que vos perseguem. De outras vezes, não há motivo algum. A malevolência de seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corporal? Muitas vezes reconhecem a injustiça e o mal que causaram, mas também não é raro que vos persigam com a sua animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Pode-se pôr um termo a isso? Por que meio? Sim, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão por compreender seus erros. Aliás, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, eles vos deixarão ao verem que nada ganham com isso. A experiência tem provado que alguns espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim, mais cedo ou mais tarde, o homem expia os males que causou a outras pessoas. Os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? Não completamente, porque há males que estão nos desígnios da providência. Contudo, minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que muitas vezes depende de vós afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu inteligência para que vos sirvais dela, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas só assistem os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre é um mal. Muitas vezes dele resultará um bem, que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou em vós mesmos. Os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da fortuna, se para isso forem solicitados? Algumas vezes, como prova, mas quase sempre recusam, como se recusa uma criança um pedido insensato. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Ambos, depende da intenção. Na maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar ao mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem nos prazeres que a fortuna proporciona. Será por influência de algum espírito que certos obstáculos parecem vir opor-se fatalmente aos nossos projetos? Algumas vezes são os espíritos. Contudo, na maioria das vezes, é que escolhestes mal os vossos projetos. A posição e o caráter influem bastante. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos nada terão a ver com os vossos insucessos. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Quando nos acontece alguma coisa boa, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. O que aconteceria se nos esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos. Entretanto, há pessoas que não pedem nem agradecem, e para quem tudo sai bem. Sim, mas é preciso ver o final. Pagarão muito caro por essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais houverem recebido, tanto mais terão de restituir. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Perguntas 536 a 540. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece
sem a permissão de Deus. Esses fenômenos sempre têm o homem por objeto? Algumas vezes, eles têm o homem como razão imediata de ser. Na maioria dos casos, entretanto, têm por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas. Porém, sabendo que os espíritos têm a ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerciam certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Evidentemente, e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem, conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que o foram. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenhem. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou ele se reúne em massa para produzi-lo? Reúnem-se em massas inumeráveis. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, dos quais são agentes mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Os espíritos durante os combates. Perguntas 541 a 548. Durante uma batalha, há espíritos que sustentam e amparam cada uma das forças contrárias? Sim, e que estimulam sua coragem. Outrora, os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram do que espíritos representados por figuras alegóricas.
Numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que lutam por uma causa injusta? Sabeis perfeitamente que há espíritos que só procuram a discórdia e a destruição. Para eles, guerra é guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma, os espíritos podem influenciar nesse sentido, como em relação a todas as concepções. Os maus espíritos poderiam induzi-lo a elaborar planos errôneos a fim de o levar à derrota? Sim, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se seu juízo não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse, em vez de comandar. Pode o general algumas vezes ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre previamente o resultado de seus planos? Isso se dá geralmente com um homem de gênio. É o que ele chama inspiração e que lhe permite agir como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e que se aproveitam das faculdades de que ele é dotado. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que sucumbem? Continuam a interessar-se pela batalha após a morte? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Nos combates ocorre a mesma coisa que se dá nos casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Não acredita estar morto, parece-lhe ainda tomar parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe aparece. Após a morte, os espíritos que em vida se combatiam continuam a considerar-se inimigos e ainda se mostram obstinados uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e até o persiga. Quando, porém, suas ideias se clareiam, vê que sua animosidade não tem mais razão de ser. Entretanto, dela ainda pode guardar vestígios de rancor, mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Continua a ouvir o ruído das armas? Sim, perfeitamente. O espírito que assiste calmamente a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo? Como esse fenômeno se apresenta a ele? Há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata deste fato. Somente quando começa a recobrar a consciência é que pode distinguir o espírito movendo-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural ao espírito que assiste à peleja que a visão do corpo morto não lhe produz nenhuma visão desagradável. Tendo-se a visão concentrado por inteiro no espírito, somente ele chama a atenção dos outros e é com ele que o espectador conversa ou lhe dá ordens. Pactos. Perguntas 549 e 550. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Não há pactos, mas naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Apelas então a espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus propósitos. Isto não significa que teu vizinho não possa livrar-se deles, por uma conjuração contrária ou pela própria vontade. Aquele que deseja praticar uma ação má, chama os maus espíritos a fim de que o auxiliem nessa decisão, mas aos quais, por sua vez, fica obrigado a servir, já que esses espíritos também precisam dele para o mal que queiram fazer. É somente nisto que consiste o pacto. A dependência em que o homem se acha algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de sua entrega aos maus pensamentos que estes lhes sugerem, e não de quaisquer acordos feitos entre eles. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria que simboliza uma natureza má
simpatizando com espíritos malfazejos. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais alguns indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. A lenda dos pactos é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que terá de suportar neste mundo, sofrendo, na vida futura, as consequências desse ato. Isso não quer dizer que sua alma fique para sempre condenada à infelicidade. Porém, se em vez de se desligar da matéria, nela se enterra cada vez mais, não desfrutará no mundo espiritual dos prazeres de que gozou na terra, até que tenha resgatado suas faltas por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência de espíritos impuros, estabelecendo-se entre eles um pacto silencioso que leva à perda do delinquente, mas que lhe será sempre fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira firmemente. Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Perguntas 551 a 556. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que teriam certas pessoas? Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser secundadas por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que elas citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas mediante as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O de torná-las ridículas se procedem de boa fé. Em caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são enganosas, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Mas alguns espíritos não têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras estranhas, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis o que chamais conjurações. Mas ficais certos de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, não pode atrair um espírito justamente por essa confiança, visto que, nesse caso, é o pensamento que age, não passando o talismã de um sinal que apenas o auxilia a conduzir o pensamento? É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que seja bastante ingênuo para acreditar na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Em todo caso, essa crença denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a dupla vista. Como então fazem coisas que não compreendeis, julgai-as dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma porção de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas
em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma só, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque ao mostrar a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de uma crença ridícula. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque. A força magnética pode chegar até aí quando secundada pela pureza dos sentimentos e pelo desejo ardente de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm em seu auxílio. Mas é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. Também se deve desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em benefício próprio. Bênção e maldição. Pergunta 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles sobre os quais são lançadas? Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, é possível que a maldição exerça uma influência momentânea, até mesmo sobre a matéria. Contudo, essa influência só se verifica pela vontade de Deus e como acréscimo de provação para aquele que a sofre. Aliás, é mais comum serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. A bênção e a maldição jamais poderão desviar a providência do caminho da justiça. Ela só fere o maldito se ele for mau e só cobre com sua proteção aquele que a merece. Capítulo 10. Ocupações e missões dos espíritos. Perguntas 558 a 584A. Os espíritos têm outra coisa a fazer além de se melhorarem pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus de quem são ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não existe a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham função útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O menos qualificado dos pedreiros não concorre para a construção do edifício, tanto como o arquiteto? Cada espírito tem atribuições especiais? Vale dizer que temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em outra época na terra, na água, no ar, etc. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um deles? Ou são atribuições exclusivas de certas classes? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirem com muito esforço.
Dá-se o mesmo com os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais ínfimas dessa arte. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou ainda têm ocupações? Que quererias que fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Qual é a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por sua execução. As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre ativo, posto que vivem pelo pensamento. Mas não devemos equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade já é um gozo pela consciência que têm de ser úteis. Isto é concebível com relação aos bons espíritos. Entretanto, acontecerá a mesma coisa com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem intelectual? Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. Certamente que os há, como há homens que só vivem para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde, o desejo de progredir faz com que experimentem a necessidade de atividade e se sentirão felizes por poderem tornar-se úteis. Estamos nos referindo a espíritos que chegaram a ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porque em sua origem são como crianças que acabam de nascer, agindo mais por instinto do que por vontade firme. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos. Um espírito que se dedicou a uma especialidade na Terra, um pintor ou um arquiteto, por exemplo, se interessa mais pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, o espírito se interessará por eles desde que lhes permita auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Aliás, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em outra existência, já que é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso que entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado ao que há nos mundos mais adiantados. Como pretendeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem algo que para eles não passa do trabalho de um aprendiz? Como eu já vos disse, eles examinam o que possa provar o progresso. Compreendemos que seja assim, em relação a espíritos muito adiantados. Entretanto, falamos de espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Para esses, o caso é diferente. Como o seu ponto de vista é mais limitado, eles podem admirar o que vós mesmos admirais. Os espíritos se intrometem em nossas ocupações e em nossos prazeres? Os espíritos vulgares, como dizes, sim. Esses vos rodeiam constantemente e por vezes tomam parte muito ativa no que fazeis, conforme suas naturezas. Para impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida,
É preciso que suas paixões sejam estimuladas ou moderadas. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão de sua elevação ou de sua inferioridade. Certamente, os espíritos superiores dispõem da faculdade de examiná-las em seus mínimos detalhes, mas só o fazem quando isso é útil ao progresso. Somente os espíritos inferiores dão importância relativa às coisas deste mundo, em virtude das lembranças que ainda estão presentes em sua memória e das ideias materiais que neles ainda não se extinguiram. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas na erraticidade ou na condição de encarnados? Podem cumpri-las em ambos os estados. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, existem algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar todos os seus mistérios. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Seja como espíritos, seja como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como assistir aos enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores e dirigi-los pelos conselhos que lhes dão ou pelos bons pensamentos que inspiram. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, quer no mundo físico, quer no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual desempenha sua tarefa. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem perfeitamente com que fim atuam. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões guarda relação com as capacidades e com a elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama também desempenha uma missão, embora bem diversa da de um general. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e fica feliz em obtê-la. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, geralmente há muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Qual pode ser, na Terra, a missão de pessoas voluntariamente inúteis? Há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Muitas vezes, seu castigo já começa neste mundo, pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhes causa. Já que podiam escolher, por que preferiram uma existência que não lhes traria nenhum proveito? Entre os espíritos, também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus lhes permite agir assim. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes de sua inutilidade, e eles mesmos
Pedirão para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem à ociosidade. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra? Pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Os homens que têm uma missão importante foram predestinados a isso antes de nascerem? Têm consciência dessas missões? Algumas vezes sim, mas quase sempre o ignoram. Ao virem à Terra, têm apenas um vago objetivo. Suas missões só se delineiam após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os impele ao caminho em que devam cumprir os seus desígnios. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de missão anteriormente predestinada? Ou pode ter recebido uma missão não prevista? Nem tudo o que o homem faz resulta de missão predestinada. Muitas vezes, ele é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a compreender e executar o seu pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer tal obra. Dá-se o mesmo com certos trabalhos artísticos ou com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que os dois se entendem acerca da execução do trabalho. O espírito pode falir em sua missão por sua própria culpa? Sim, se não for um espírito superior. Quais são, para ele, as consequências? Terá que retomar a tarefa, essa a sua punição. Depois sofrerá as consequências do mal que haja causado. Já que é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Claro que sabe. E seus planos, quando importantes, não são confiados aos que hajam de abandonar a obra pela metade. Para vós, toda a questão está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. O espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo receio de outro que o faz por provação? Não, ele tem experiência. Os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com seu gênio, certamente têm uma missão. Entre eles, porém, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa a que se propuseram executar. No entanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido suficiente para o século em que foi divulgado. Pode-se considerar a paternidade como missão? Sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa,
dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos, do que endireitar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não, mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, a despeito da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, tiram estes algum proveito disto? Deus é justo. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que só tem em vista satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que vai espalhando? Na maioria das vezes, não passa de um instrumento de que Deus se serve para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras não tem nenhuma parte na produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas um fim pessoal. Mesmo assim, tirará algum proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado errante ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o avanço da humanidade. Há os que encarnam com uma missão de progresso, enquanto outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os agrupamentos, as cidades e os povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se intrometem em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que Deus lhe proporcione os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Capítulo 11. Os três reinos. Os minerais e as plantas. Perguntas 585 a 591. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível? Dependendo do ponto de vista, todas são boas. Do ponto de vista material, só existem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus apresentam, de fato, características bem distintas, embora seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, embora compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade,
Possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam, só têm a vida orgânica. As plantas têm sensações? Sofrem quando mutiladas? As plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. A força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade delas? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria. As plantas não poderiam opor-se a isso. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como no caso da dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, como se preparasse uma armadilha para capturá-la e matá-la. Essas plantas são dotadas da capacidade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Tudo é transição na natureza, pelo simples fato de que nenhuma coisa se assemelha à outra, embora todas se relacionem. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre a todos os zoófitos também não pensam, tem apenas um instinto cego e natural. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como ocorre nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para impedir sua passagem. Deve suceder a mesma coisa com a sensitiva, cujos movimentos não implicam de modo algum a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa prejudicar? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. Mas é um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, vedes dois corpos se unirem, é que eles se combinam, isto é, que há afinidade entre eles. Não chamais a isto de instinto. Nos mundos superiores, as plantas são, como outros seres, de natureza mais perfeita? Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Os animais e o homem. Perguntas 592 a 610. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação, porque alguns animais têm, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Quanto a esse ponto, os vossos filósofos não estão de acordo em quase nada. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito abaixo algumas vezes ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais e bem menos dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades. É certo que o corpo do homem se destrói, como o dos animais, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles?
Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Isso ainda é um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, mas não vês que muitos agem com vontade determinada? É que têm inteligência, embora limitada. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados, que denotam vontade de agir em determinado sentido, conforme as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício se circunscreve quase exclusivamente aos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a sua conservação. Entre eles, não há nenhuma criação, nenhuma melhoria. Seja qual for a arte que admiremos em seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote, isolado dos outros de sua espécie, não deixa de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem que tenha recebido ensino para isso. Se alguns são passíveis de certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, pois não há nenhum progresso que lhe seja próprio. Mesmo esse progresso é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, o animal não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Os animais têm alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Se pensais num meio de se comunicarem entre si, eles têm linguagem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. A linguagem deles, porém, assim como as ideias que possam ter, são limitadas às suas necessidades. Há animais que não têm voz. Estes não parecem destituídos de linguagem? Eles se compreendem por outros meios. Ó homens, para vos comunicardes reciprocamente, só dispondes da palavra? Que dizeis dos mudos? Sendo dotados da vida de relação, os animais têm meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Julgais que os peixes não se entendem entre si? O homem, pois, não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Enquanto a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e ideias, a linguagem do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. De fato, os peixes que emigram em massa, assim como as andorinhas que obedecem ao guia que os conduz, devem ter meios de se comunicarem, de se entenderem e de entrar em acordo. É possível que disponham de uma vista mais penetrante que lhes permita distinguir os sinais que façam entre si. Pode ser também que a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja como for, é incontestável que dispõem de meios para se entenderem, assim como todos os animais, que, embora privados de voz, fazem trabalhos em comum. Diante disso, devemos nos admirar de que os espíritos possam comunicar-se entre si sem o auxílio da palavra articulada? Os animais gozam do livre-arbítrio de seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades, não podendo ser comparada à do homem. Por serem muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que gozam é restrita aos atos da vida material. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que esta aptidão se revela mais entre as aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? De uma conformação peculiar dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Visto que os animais têm uma inteligência
que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que se der a esta palavra, mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Após a morte, a alma dos animais conserva sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. A alma dos animais pode escolher a espécie de animal em que vai encarnar? Não, a alma dos animais não tem o livre-arbítrio. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica num estado errante semelhante ao em que se acha o homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, já que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, e os imaginemos dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não fariam sob a direção do homem. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, a razão porque não há expiação para eles. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Como os animais são sempre inferiores ao homem, mesmo os aperfeiçoados nos mundos superiores, dever-se-á concluir que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que não parece concordar com a unidade de vistas e de progresso que se notam em todas as suas obras? Tudo se encadeia na natureza, por laços que ainda não podeis compreender. Assim, as coisas aparentemente mais absurdas têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual. Poderá entrevê-los por um esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver alcançado seu pleno desenvolvimento e se tiver libertado dos preconceitos do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sobre um prisma mesquinho e acanhado. Ficais certos de que Deus não pode contradizer-se e de que, na natureza, tudo se harmoniza por meio de leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Assim, a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais só têm a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá lugar à vida moral. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como animal ele poderia viver? Em outras palavras, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Se for assim,
Os bons e os maus instintos do homem resultariam da predominância de uma ou outra dessas almas. Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos que resultam da sensação dos órgãos. O que há nele é uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, o homem participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve despojar-se, o homem ainda tem que lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o prendem à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de tal maneira que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas ainda que o homem não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, tem o corpo que muitas vezes o rebaixa até ao nível deles, pois o corpo é um ser dotado de vitalidade e que tem instintos, porém, ininteligentes e limitados aos cuidados que a sua conservação exige. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal, outras resultam das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. Ao purificar-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto, livre dela, e leva-se ao seu verdadeiro destino. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma da natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um único princípio? Sem dúvida alguma, mas no homem a inteligência passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado de infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Assim, poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para o espírito o período da humanização e com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos, do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência, depois o da juventude e finalmente o da madureza. Aliás, nada há nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhar o homem, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos desígnios divinos e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse ter feito alguma coisa sem finalidade e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar da sua bondade,
que se estende por sobre todas as criaturas. Esse período de humanização começa na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isto, entretanto, não é regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente. Seria antes uma exceção. Depois da morte, o espírito do homem tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanização? Não, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas, exatamente como o homem já não se lembra dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Depois que entra no período de humanização, o espírito conserva alguns vestígios do que era precedentemente, isto é, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? Depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, pois nada se faz na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos, mas esses vestígios se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque ainda não têm a vontade para secundá-los. Seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não tinha sido desenvolvida e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Metempsicose, perguntas 611 a 613. O fato de os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, flores e frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. No homem só resta do animal o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Por mais errônea que seja, a ideia da metempsicose não resultaria do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Esse sentimento intuitivo está sempre nessa crença, como em muitas outras. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. A metempsicose seria verdadeira se por esse termo se entendesse a progressão da alma de um estado inferior a um estado superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Mas é falsa,
no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder realizar-se essa fusão entre os seres corporais das duas espécies é um indício de que essas espécies se encontram em graus não assimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, haveria como resultado uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, tal como os espíritos a ensinam, se baseiam, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe concedeu para o seu adiantamento. Seja como for a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, bem assim, o número de homens eminentes que a professaram vem provar que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. São, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários a esse princípio. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e que fazem parte dos segredos de Deus. Não é permitido ao homem conhecê-las de maneira absoluta. Só lhe sendo possível fazer a tal respeito algumas suposições e construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, aurindo cada indivíduo na fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe seja necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com a obra que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que por sua morte é devolvida à massa. Os animais dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Com o homem não sucede a mesma coisa. Do ponto de vista físico, ele forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, há a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como propriedade sua a alma ou o espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo e que conserva a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Eis um mistério que seria inútil tentar devassar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é certo, o que ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência, é a sobrevivência do espírito,
a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como tantas outras coisas cujo conhecimento atual não importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil nos determos.